Olá, eu sou Augusto Ramacciotti e faremos vídeos para debater 12 ideias que podem ser úteis para vocês no seu dia a dia. E ainda teremos um bônus falando sobre o amor. Essas 12 ideias são baseadas nas minhas experiências pessoais e podem ser ou não úteis para você. Apenas você pode saber o que realmente é bom, válido e o que lhe serve. Assim, antes de falar dessas ideias, é importante que você não transfira para ninguém, nem para mim, a sua prerrogativa de pensar o que é melhor para você, de refletir profundamente se uma ideia, regra ou conceito é válido ou não para você. Apenas você pode realmente saber o que lhe é útil. Nós recebemos uma enxurrada de ideias, regras e conceitos sobre autoajuda, pensamento positivo ou desenvolvimento pessoal. A verdade é que existe muitas coisas boas e existe muito comércio nesse ramo de atividade. A verdade também é que você é o único dotado de bagagem genética, inconsciente, personalidade e caráter também únicos. Assim, nenhum livro de autoajuda, pensamento positivo ou desenvolvimento pessoal trará as respostas que você precisa. Apenas você poderá formular essas respostas. Esses livros e experiências poderão abrir novas reflexões e possibilidades. Nada mais que isso. E não resposta ao seu caso ou situação específica. Se fosse tão simples assim, bastaria alguém brilhante, genial, com uma inteligência emocional acima da média, escrever um livro de autoajuda, que pronto, batata, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Bastaria que todos os seres humanos lessem esse livro e pronto, tudo estaria resolvido. E como você pode perceber, não é assim que funciona. Não funciona porque cada ser humano é dotado de uma complexidade, força e fragilidade únicas. E desse modo, nenhuma experiência individual, por mais brilhante que possa ser, não tem um condão de ser transportada como regra ou como tábua de salvação para todas as pessoas. Vamos tomar o exemplo do pensamento positivo e da força do pensamento positivo, que se baseia na crença de que manter pensamentos centrados em temas positivos, de bem-estar e sucesso pessoal, pode melhorar as condições psicológicas de um indivíduo e, consequentemente, trazer resultados realmente positivos ou alterar seu comportamento. Vamos transportar isso para o mundo dos negócios. Por exemplo, vamos imaginar um empresário A que vai abrir um negócio no ramo X e o empresário B que vai abrir um negócio também no ramo X. Ou seja, os dois empresários vão abrir um negócio no mesmo ramo de atividade. Um negócio idêntico, vão ser concorrentes. O empresário A não acredita na força do pensamento
positivo e faz amplo estudo de mercado, das possibilidades do negócio, em tudo que pode dar errado, faz um pormenorizado plano de negócios, com um plano de planejamento de marketing, processo operacional, análise financeira, além de tomar medidas preventivas para estar preparado para todas as situações adversas. Por exemplo, abre o negócio com uma boa reserva de capital para os momentos difíceis futuros, pensando que provavelmente o seu negócio será deficitário no início e talvez por um longo período, o que é um pensamento nada positivo, correto? O empresário B acredita na força do pensamento positivo e, motivado pela força do pensamento positivo, também faz amplo estudo de mercado, das possibilidades do negócio, porém, pensa que tudo vai dar certo, porque fez um pormenorizado plano de negócios, com plano de marketing, processo operacional, análise financeira, e como tudo vai dar certo, não se preocupou em tomar medidas preventivas, porque não existirão situações adversas e tudo dará certo, exatamente como planejado, com a força do pensamento positivo. Por exemplo, abre o negócio sem qualquer reserva de capital, investe tudo que ele tem no negócio, porque seu negócio dará certo e será lucrativo, já que seu pensamento é totalmente positivo, correto? Pensando nesses dois casos, quais os dois empresários que você sinceramente acredita que tem mais chance de dar certo? O empresário A ou o empresário B? Eu não sei você, mas eu cravaria com toda certeza no empresário A. Como se vê, essa história da força do pensamento positivo é algo muito simplório e ninguém deve depositar nenhum tipo de crença nisso. Até porque, como seres humanos dotados de inteligência, temos todos os tipos de pensamento, positivos, negativos e até pensamentos neutros. Assim, essa dicotomia entre pensamentos positivos e negativos já está errada, porque existe uma enormidade de pensamentos que não são nem positivos e nem negativos e que seriam neutros. Sobre essa ótica da negatividade ou da positividade. Até porque, muitas vezes, um pensamento supostamente negativo, em verdade, pode ser um poderoso mecanismo de defesa para evitar a frustração de algo que você tem certeza que não dará certo, por mais que você acredite na força do pensamento positivo. A crença na força do pensamento positivo pode levar a você se superestimar, que será um desastre em todas as esferas da sua vida. Se não no curto prazo, porém no médio e longo prazo. E neste caso, a atitude que te trará mais resultado será você nem se superestimar e nem se subestimar. Porém, ninguém precisa da força do pensamento positivo para não se subestimar.
A pessoa precisa apenas de ser um ser humano emocionalmente equilibrado para ter uma correta e justa avaliação sobre si mesmo, das suas virtudes e potencialidades e das suas fraquezas e debilidades. Por outro lado, acredito que o pensamento tem força, como tudo que envolve a existência humana. Até porque a maioria das coisas em que acreditamos apenas existem na nossa cabeça. Está provado que o pensamento é uma forma de linguagem, isto é, o pensamento é uma linguagem que estão em relação indissociável, em que um não é causa do outro. Enquanto a linguagem expressa o pensamento é apropriado pela linguagem. Esse diálogo que você realiza consigo mesmo pode ser positivo, negativo ou neutro. Todos esses três aspectos são importantes, tanto o positivo como o negativo e como o neutro. O pensamento positivo será um bom estímulo para a sua automotivação, autoconfiança, etc. Já o pensamento chamado de negativo poderá ser extremamente positivo para o seu crescimento, aprimoramento e evolução, desde que seja, em verdade, uma crítica construtiva a si mesmo e não uma crítica destrutiva. O aprendizado de se fazer críticas construtivas e não destrutivas é o que realmente deve fazer a diferença na sua vida. E uma vez que você aprende a diferença entre fazer uma crítica construtiva ao invés de uma crítica destrutiva e realize críticas construtivas em relação a si mesmo, também aplicará essa lição em relação aos outros e deixará de fazer críticas destrutivas e não será mais visto como uma pessoa tóxica. Vamos supor que alguém derruba um objeto de valor seu, que por fim se quebra. Você pode sugerir que essa pessoa preste mais atenção, tenha mais cuidado ou procurar saber por que isso acontece, ou simplesmente sair dizendo que é uma pessoa estabanada, sem jeito, que não sabe fazer nada, etc. Assim, começa que a dicotomia entre pensamento positivo e negativo já é em si extremamente limitada, porque, em verdade, o que importa é a pessoa ter pensamentos construtivos e que sejam o alicerce e a base de atitudes positivas e construtivas, como, por exemplo, a pessoa nem se superestimar e nem se subestimar, mas ter uma correta e justa análise das suas potencialidades e fraquezas e ter pensamentos de autocrítica que sejam construtivos, que sejam a impulsionar a sua melhora e não a sua destruição, condenação ou julgamento. O indivíduo deve ter a justa medida, nem deve ser permissivo demais e nem severo demais consigo mesmo. Não deve fazer críticas destrutivas a si mesmo, deve procurar uma autocrítica que o leve ao aprendizado e ao crescimento. Eu, por exemplo,
testemunhei uma triste história de uma mulher que adotou um determinado livro de pensamento positivo como seu livro de cabeceira, que vou preferir não dizer o nome para não causar polêmicas desnecessárias ao conteúdo que quero passar. E, passado um pequeno período de tempo, acabou por cometer o suicídio. O que estou querendo dizer com esse triste episódio que testemunhei, que o livro de pensamento positivo não está diretamente associado ao fato trágico acontecido e o acontecimento, como também não estaria associado a qualquer outro fato positivo que tivesse ocorrido na vida daquela pessoa. Porém, o agravante neste livro sobre pensamento positivo é que eles, por fim, levam a pessoa a se culpar com sentenças do tipo: eu é que não tive fé, eu é que não pensei positivamente como deveria, eu é que não fiz as coisas como deveria, por isso é que não deu certo comigo. Como dá certo para todo mundo. E aquela mulher poderia não ter cometido suicídio, se não lesse o livro, do segredo do pensamento positivo, porque a carga de culpa sobre si mesma poderia ter sido bem menor. E sob esse prisma, esse tipo de leitura pode ter precipitado as coisas. Percebe? No final das contas, a pessoa lê um livro de pensamento positivo e acha que pensar positivo vai resolver tudo em sua vida. Cria essa crença e, no final das contas, acaba por agravar o próprio problema, o que é realmente algo extremamente preocupante. Assim, dentre as ideias que vamos trabalhar, a primeira é o papel educador do sofrimento. A segunda é conhecer a própria memória emocional. A terceira, a mais importante competição que um indivíduo trava ao longo da sua vida. A quarta é a ideia que trabalha a importância de um indivíduo definir seu projeto de vida ou estilo de vida, inclusive no que se refere à sua intimidade, sem seguir as regras sociais. A quinta ideia é o indivíduo buscar a superação diária do egoísmo. Sexto, a ideia de que pobreza de espírito é um mal ainda maior que o egoísmo. Sétimo, a ideia de que devemos parar de culpar os outros e assumirmos a responsabilidade pela nossa própria existência. Oitavo, a ideia de procurar resolver as questões emocionais dentro de si mesmo. Nono, a importância do caráter para uma existência plena. Décimo, reforçar a ideia que as coisas mais importantes o dinheiro não compra. 11, a ideia que buscar a alegria de viver e o contentamento é mais importante que buscar a felicidade. 12, a ideia de que trabalho é onde o ser humano se sente de alguma maneira socialmente justificado.
Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.